Em relação à densidade, o elemento mais denso da tabela periódica é o ósmio. A densidade ela cresce nos grupos de cima para baixo e nos períodos das extremidades esquerda e direita para o centro. O enunciado ele solicita que descobramos o elemento que é menos denso. O elemento menos denso é aquele posicionado mais acima na tabela. Temos aqui o magnésio e o alumínio, que estão posicionados no terceiro período. Acontece que o magnésio se encontra mais à esquerda do período e o alumínio já ocupa uma posição um pouco mais central. Portanto, o elemento menos denso dentre os quatro é o magnésio. Os elementos pertencentes aos grupos 1 e 2 e que estejam posicionados na parte superior da tabela periódica são aqueles que apresentam a maior temperatura de fusão dentre todos os elementos pertencentes a esses mesmos grupos, quais sejam 1 e 2. Em relação aos demais grupos da tabela periódica, existe um aumento na temperatura de fusão para aqueles situados mais na parte inferior da tabela. Já a temperatura de fusão se comporta nos períodos da seguinte maneira: quanto mais ao centro for a posição do elemento na tabela, maior é a sua temperatura de fusão. O tungstênio possui a maior temperatura de fusão dentre todos os elementos da tabela. Como, dentre os quatro elementos, aquele mais próximo do tungstênio é o manganês, é este mesmo elemento, o manganês, que apresenta a maior temperatura de fusão. Manganês. Por último, o alumínio é aquele que apresenta 3 elétrons no último nível. O alumínio tem 13 prótons, portanto, 13 elétrons. Notemos a distribuição eletrônica do alumínio: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. No primeiro nível, 2 elétrons, no segundo nível, 8, e no terceiro nível, 3 elétrons. Embora a posição dele na tabela, qual seja a do grupo 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, já indique quantos elétrons ele possui no último nível: 3 elétrons. A alternativa correta é a alternativa D. Magnésio, menor densidade, manganês, maior temperatura de fusão e o alumínio com 3 elétrons no último nível.